E aí, pessoal do 7º ano, estamos mais uma vez aqui na aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler e nós vamos hoje falar sobre um assunto, classe gramatical, muito importante na língua portuguesa, pronome. Se tem uma classe que você deve ter uma atenção especial, é essa classe. Todas elas são importantes, tem a sua importância, tem a sua definição, mas o pronome, ele é utilizado muito aí na questão da nossa construção textual, tanto na nossa fala quanto na nossa escrita, por isso que você tem que prestar uma certa atenção, ter aí essa questão da habilidade em classificação. Bom, vamos lá. Falando então em pronomes, nós temos aí então os pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, ele tem a ver com aquilo, ou com a complementação, ou com quem realiza a ação, no caso o sujeito. Quando nós falamos em pessoas do discurso, por exemplo, eu estou falando que nessa nossa fala, nesse nosso diálogo, por exemplo, eu estou falando com você sobre alguma coisa. Então, nós temos aqui uma realidade de um discurso feito. Eu, primeira pessoa que falo, você, segunda pessoa que ouve, e sobre o que nós estamos falando é terceira pessoa, no caso, nós estamos falando sobre o pronome. Terceira pessoa pode ser tanto coisa quanto pessoa mesmo, né? Então, nesse caso, nós estabelecemos um discurso aqui. Então, pessoas seriam isso, primeira, segunda e terceira pessoa. Essa primeira e segunda pessoa do discurso, ela tem a ver com essa nossa questão da comunicabilidade. Então, pronome é o quê? É uma palavra que ele, em geral, substitui o nome ou acompanha ou complementa o nome. Então, ele se usa em lugar do nome ou a ele se refere. Palavra que acompanha o nome, qualificando, atribuindo a algumas pessoas gramaticais. Então, nesse caso aí, você está falando das pessoas do discurso. Aqui, quando ele chegou, eu saí, o ele e o eu, fazendo essa questão do pronome. A não compreensão dos alunos me assustou, o me retomando aí o eu. A meta é atingir aquele grau, aquele está fazendo essa questão de qualificação da palavra grau, então ele também é um pronome. Hoje nós vamos ficar apenas com os pronomes pessoais. Então vamos lá. Então essas são as classificações dos pronomes. Então você tem aqui os pronomes pessoais, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e o pronome relativo. Pronome pessoais, aí eu faço essa subdivisão. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome de tratamento. Esses que nós veremos então nessas aulas. Então aqui as pessoas do discurso que a professora falou são essas, né? A primeira pessoa, aquele que fala, a segunda pessoa, aquele que ouve, e a terceira pessoa é de quem nós falamos. Eu chamo isso de fofoca, tá? Então tem sempre alguém que está falando com alguém sobre alguém. Então nesse caso aí as pessoas do discurso se estabelecem nessas três pessoas aí. Bom, hoje nós trabalharemos primeiro, né, sobre a pessoa do caso reto. O pronome pessoal do caso reto, ele tem a ver com essas pessoas. Quem é a primeira pessoa? A professora vai colocar aqui. Quem seria essa primeira pessoa aqui, né? A primeira pessoa, ela pode ser tanto singular quanto plural. Então, primeira pessoa do singular sou eu. E a primeira pessoa do plural é o nós. Segunda pessoa é aquela com quem eu falo. Então, nesse caso aqui, eu falo com o tu e no plural eu falo com o vós. E a terceira pessoa do discurso tem a ver com de quem eu falo, então é o ele ou o ela, e a pessoa do plural, eles ou elas. Então isso é pessoa do discurso, né? Primeira, segunda, terceira, singular e o plural. Bom, pensando nisso, o papel do pronome pessoal do caso reto, em geral, é fazer o papel de sujeito de uma oração, ou então de um predicativo aí que nós aprenderemos. Aqui a professora então colocou: informe a que pessoas do discurso pertencem os pronomes pessoais destacados. Apesar da busca, eu não encontrei pronome pessoal do caso reto. E o o aqui? Esse o aqui também ele é um pronome, só que ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Nós já vamos ver aí essa questão. Eles aguardavam-nos
Eles é um pronome pessoal do caso reto e ele pertence a que pessoa do discurso? Pertence à terceira pessoa do plural. A saudade lhe. Esse lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo e pertence a que pessoa do discurso? Terceira pessoa do discurso. Senhor, nós vos agradecemos. Nós, primeira pessoa do plural. E o vos, segunda pessoa do plural. Pediram-me, a mim, eu, primeira pessoa do singular. Nada mais existe entre mim, eu, primeira pessoa do singular, e ele, terceira pessoa do singular. Então isso você vai fazendo aí com as pessoas, né, de cada pronome ali, pessoas do discurso, que é aquilo que a professora passou ali para vocês. Classifique os pronomes pessoais destacados em retos e oblíquos. Então, nesse caso, eu, primeira pessoa do caso reto. Contavam-me, primeira pessoa do caso oblíquo. Não trouxe nada para mim, primeira pessoa do caso oblíquo. Nem quis falar comigo, eu, me, mim, comigo, primeira pessoa do caso oblíquo. Vi-os. Esse os, quando aparece sempre com esse hífen, você troca aí pelo eles. Vi eles, nós fazemos isso na nossa oralidade. Na escrita nós não podemos fazer desta maneira. Então, vi-os, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, está indicado para a terceira pessoa do plural. Mas não lhes, mesma coisa, você troca pelo eles, então terceira pessoa do plural, pronome pessoal do caso oblíquo. Tu és, tu é o quê? Eu, tu, ele. O tu é a segunda pessoa do singular do caso reto. Não te desesperes, esse ti aí está relacionado com o pronome pessoal do caso oblíquo, segunda pessoa do singular. Então, toda vez que aparecer esses pronomes, é interessante que você observe a tabelinha. A professora vai colocar aqui, ó. Essa tabelinha aqui tem que estar gravado na tua mente, tá? Muito importante essa tabela aqui para o nosso conhecimento. Vejam lá. Então, a visão geral dos pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Aquilo que a professora falou, pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, então são eu, me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo, ele, o, a, lhe, se, consigo, e o ele e o ela podem fazer também papel aí de objeto. Por que tem os átonos? Átonos, lembra que a professora fala aí sobre essa questão da acentuação? Os átonos aí, ele tem esse sentido, então, de serem aqueles que se apoiam em uma outra palavra e são pronunciados de maneira mais fraca. Já os tônicos, eles têm a preposição ali com eles. Você vai usar sempre esses pronomes com uma preposição. A primeira e segunda pessoa do plural. O nós, nos conosco. O vós, vos convosco. O eles ou o elas. Se, consigo, os, as, lhes. Tá? Isso tem que estar na tua cabeça. Tá? Então você faz, sei lá, tem várias musiquinhas que você pode aprender, tem na internet. Ou você mesmo faça a tua música, aquilo que você gosta. Mas isso tem que estar na tua cabeça. Faça um desafio aí, pega um coleguinha, né, e façam aí uma música, um estilo que vocês gostem, para que vocês aprendam aí de vez essa questão dos pronomes pessoais, tanto o caso reto quanto o caso oblíquo. Aqui a professora fala da regra de colocação desses pronomes. Pessoal, quando eu falo assim, ó, eu vou entregar a bolsa. Entregar a bolsa, eu quero fazer a substituição dessa palavra bolsa. Como que eu faço? Eu uso o pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso oblíquo, a bolsa é terceira pessoa, porque eu estou falando dela. Então, terceira pessoa do quê? Do singular ou do plural? Está no singular, terceira pessoa do singular. Sabe quando eu faço isso? Quer dizer que na minha tabelinha lá dos pronomes pessoais do caso oblíquo, a terceira pessoa, vou voltar aqui para que você veja, ó, a terceira pessoa do singular é o a ou o lhe, né? Então, nesse caso, é isso que eu vou usar, tá? Então, no caso aqui, tem o R, o verbo termina com R. Então, eu vou fazer exatamente isso que a professora vai fazer. Você vai tirar esse R,
vai transformar esta palavra aqui, que é a que você vai substituir por um pronome oblíquo. No caso, é o a, porque ele é feminino, né? Então, mas simplesmente eu não posso chegar aqui e falar entrega a, tá? Eu tenho que fazer entrega. Eu tirei o R e eu vou colocar o lo ou eu vou colocar o lá. Que regra é essa, professora? Verbos terminados em R, S ou Z, você vai retirar esse R, S ou Z e vai, ao invés de colocar o O e o A, você vai fazer terminação lo ou lá, tá? Então, ao invés de fazer simplesmente A, você vai fazer o lo ou lá. Olha lá, o verbo fez os exercícios. Ah, quero fazer colocação pronominal. E aqui tem um acento, tá, gente? Não pode esquecer, porque isso daqui já faz parte da regra de acentuação. Oxítono terminado em A tem que ser acentuado. Mesma coisa, monossílabo terminado em E tem que ser acentuado. Fez os exercícios. Fê-los. Ai, professora, que estranha, porque nós não utilizamos. Mas isso na escrita ele precisa ser desta maneira. E com S aqui, pôs os livros na mesa. Pôs os livros, né? Vou fazer transformação, tiro S, faço los, né? Pô-los na mesa. Pronto, é isso que você deve fazer em relação à regra do RSZ. E como que fica esse nasal aqui, terminado em M, terminado em ON, terminado em ON, né? Então, nesse caso aqui, você vai fazer essa questão que a professora vai colocar aqui no quadro. Então, entregaram os exercícios. Quero fazer substituição dos exercícios. Então, ele terminou em M, você vai fazer isso daqui. Entregaram-nos. É o verbo dão os doces. Vou trocar pelo pronome, dão-nos. Aqui você não faz o nos e o las, porque tem esse nasal, então você vai fazer o nos, ou o nas, ou no, ou na, tá? Então, nesse caso aqui, você faz isso. Ó, o põe é nasal, termina em on, né? Então, nesse caso, eu não posso, põe o, é para facilitar a pronúncia. Então, põe a bolsa na mesa, né? Então, vamos transformar a bolsa? Põe-na, né? Então, nesse caso, vai ficar desta maneira, porque isso é um pronome que ele tem essa questão do verbo também com nasal. Então, para facilitar a pronúncia, eu utilizo desta maneira. Então, ali a professora colocou alguns exercícios, você pode fazer aí treinando em casa. Então, ó, chamar, termina em R, S ou Z, eu fazer lo lá, chamá-lo. Conhecer, mais o, termina em R, conhecê-lo, sempre acentuando, porque são oxítonas terminadas em A e O, você tem que acentuar. Levem, agora termina em M, que é nasal, então levem no. Indispõe, nasal, indispõe na. Convidam, convidam no. Seguimos, tiro o S, seguimos-las. Vimos, tiro o S, vimos-las. E fez, nós já fizemos ali no quadro, fê-los. Então tem que só observar essa questão da utilização da regra para que você faça os exercícios corretos. Aí a professora colocou alguns exercícios que você pode treinar em casa. Por exemplo, transcreva as frases substituindo as palavras ou expressões destacadas, né? Preciso vender minha casa. Preciso, tá terminando em R. O que eu vou fazer? Preciso vender lá. Lembra de colocar sempre o acento, né? Porque é uma palavra oxítona. Fiz ele hoje, filo. Ai, professora, é muito estranho. É estranho, mas é o correto, ó. Então, nesse caso, filo, tiro o Z e coloco lo, porque eu estou substituindo o quê? Estou substituindo ele. Vendemos as joias. Vamos trocar as joias? Tiro S, vendemos-las. Elogiaram meu amigo. Termina com M, eu faço no. Elogiaram no. E seguimos os justos, seguimos-los. E convidaram minhas amigas, termina em nasal, convidaram-nas. Muito simples, é só decorar essa regrinha que você vai acertar todas essas questões aí. Então é isso, pessoal. Utilizando aí essas regras, você tem essa questão de acertar o uso do pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo, e tenho certeza que você vai fazer isso corretamente.
Eu espero que você tenha aprendido, revise, assista novamente essa aula, faça os exercícios na tua apostila, no teu livro, se você tem mais exercícios relacionados a isso, faça-os e acerte, tá? Muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!